O Palácio dos Governadores, no Castelo de Abrantes, acolheu, na tarde do dia 28 de setembro, a iniciativa Ler os Nossos, com Nuno Palma, autor do livro O Quinto Pilar, editado pela Chiado Books. O Quinto Pilar retrata a história de uma perigosa aventura em Mystara, um dos mundos mais antigos e poderosos dentro do universo medieval fantástico. A vereadora da Câmara Municipal de Abrantes, Celeste Simão, marcou presença e agradeceu o lançamento desta publicação precisamente neste espaço, o Palácio dos Governadores do Castelo de Abrantes. Só para aproveitar e em nome da Câmara agradecer o facto de ter escolhido um espaço de Abrantes, visto que vive em Abrantes, não sendo de cá, mas praticamente é um abrantino, não é? Portanto, ter escolhido este espaço para fazer esta apresentação que está aqui envolta num mistério, que eu em casa, ao ler a nota, e já comentava com o Nuno, dizia, isto tem aqui qualquer coisa que eu não estou ainda a perceber o que é, e na verdade o Nuno, não é uma nota normal, qualquer pessoa que leia entende por aquelas palavras que há ali qualquer coisa nas entrelinhas. E eu fiquei com essa sensação e estou curiosa, estou expectante, e o Nuno já me confirmou, mas não me contou história nenhuma, diz mesmo que realmente está aqui uma história bonita por trás desta apresentação. A apresentação da obra esteve depois a cargo de João Cartacho, que começaria por lembrar que o livro surge na sequência de um conhecido jogo e cuja narrativa serviu de base a esta obra. O Quinto Pilar começou num jogo. Um jogo chamado Dungeons and Dragons, que nos surgiu quase como que por acaso. Um jogo esquisito, diferente, com uma série de livros, com regras, com uns dados, com uns formatos esquisitos, e tudo parecia um bocado confuso quando comparado com os outros jogos que nós conhecíamos, os jogos de tabuleiro tradicionais. Então, este jogo surgiu-nos como sendo um RPG. E um RPG é um acrónimo para Role Playing Game. E agora perguntam-me vocês, o que é isto? Ora bem, começando por aquela conjunção de palavras, e se pesquisarmos na internet, temos traduções interessantes. Jogo de interpretação de papéis, jogo de interpretação de personagem, jogo de representação, jogo de desempenho de papéis, jogo narrativo. Há toda uma série de termos que tentam catalogar este jogo. Eu devo dizer que em português não há, neste momento, um termo consensual, como existe em inglês, como se denominam estes jogos. Mas nós, olhando para aquela confusão de palavras que está ali, conseguimos, acho eu, retirar duas coisas. É um jogo, acho que isto é claro, e de algum modo tem interpretação de papéis, ou desempenho de personagens, ou é construído numa narrativa. E é uma junção destas coisas. Eu gostaria só de vos ler aqui um pequeno trecho, muito curto, que dá uma ideia desta ilha. Contaram que gritos horrendos ecoaram pela noite vindos da ilha. Depois, sentiram um forte tremor no mar, enquanto viram as torres do castelo a retorcerem-se num chiar estridente. Ouviram depois o som de um grande estalo que os ensurdeceu e tudo ficou em silêncio. Fugiram horrorizados do local em direção à terra. Acho que isto retrata bem. Esta aventura é fantástica, foi fantasticamente retratada no livro que o Nuno escreveu. Inês Palma foi outra das apresentadoras do livro. Depois de falar das muitas sensações experienciadas, esta psicóloga clínica abordou o papel das personagens e da forma como as vivemos. Para quem não sabe, eu sou psicóloga clínica, exerço há mais de 20 anos.
E esta coisa que o Joca já focou aqui dos roleplays e um bocadinho o que é nós criarmos personagens, isto é bastante engraçado e entra aqui um mundo que quando se cria um personagem, portanto, nós vamos fazer normalmente aquilo que é chamado uma projeção. Isto, o que é que quer dizer? Nós normalmente vivemos todos em projeção, portanto, projetamos partes nossas boas e menos boas, lados mais sombra, daquelas que nós não gostamos e que realmente nos incomoda, nós projetamos isto normalmente no nosso dia-a-dia, mundo envolvente, seja coisas, pessoas, seja no trabalho que nós fazemos, pronto. E a criação de um personagem é um bocadinho disto. Então o que é que pode acontecer? Ou o personagem tem muito de nós, de coisas que nós gostamos, de coisas boas, e evitamos o lado sombra, ou então vamos para coisas que não têm nada a ver connosco, não é, Henrique? E não tem nada a ver connosco. E é um lado sombra, qualquer coisa que nós não sabemos como, mas que sai de um lado mais inconsciente, não sei, e que vem ali perturbar um bocadinho a paz. Ou seja, de alguma forma, quando nós não queremos entrar em contacto com estes lados num personagem que criamos, infelizmente vamos ter que contactar na mesma com eles, porque alguém os vai trazer para o grupo e para estas aventuras. E aqui é um bocadinho o que nós temos que aprender a fazer diariamente e que estes jogos de roleplay, jogos de tabuleiro nos trazem, que é lidar com estes lados de nós, lidar com o outro, estabelecer relações empáticas, conseguirmos nos pôr no lugar do outro e digo-vos, e o livro por acaso frisa isso logo de início, quando se perdia um personagem já bem, com muitas histórias, muitas vivências, o pesar é que sentia mesmo um pesar, uma tristeza, não só de quem tinha perdido o personagem, mas também de todos os companheiros que tentavam dar algum conforto à pessoa que tinha perdido o seu personagem, não é? Porque vocês não têm bem a ideia, mas era um dossiê. São anos, nós tínhamos dossiês com as folhas todas do personagem, todas as características, todas as histórias passadas. A história passada, tudo estava ali criado. E perder um personagem realmente era triste, tinha um pesar. Nuno Palma, autor do livro O Quinto Pilar, falou desta sua criação, obra que radica então na experiência de jogo pessoal do autor. Tudo começou, como diz o Joca, na aventura de Iteldown, que não era propriamente uma aventura escrita, era apenas uma história, em que os mestres de jogo a nível mundial, fosse quem fosse que pegasse, eram aconselhados a desviar a atenção dos jogadores de lá, porque era considerada um dos sítios mais perigosos do planeta. Qualquer personagem, portanto, as personagens tinham níveis de poder, começavam como meros mortais que morriam com uma facada e que tornavam-se em heróis lendários capazes de suportar coisas inimagináveis. E mesmo esses heróis lendários eram aconselhados a não se aproximar à ilha. Evitem pôr os pés na ilha. Eram os avisos que eram dados aos mestres de jogo. O que é certo é que houve um grupo portugueses que, após anos de jogo, e estamos a falar desde esse momento que a minha personagem sentiu isso, passaram-se talvez 7 ou 8 anos reais de jogo, com dezenas de aventuras em cima, histórias, perigos, todo esse crescimento que o Joca falou das personagens, para ganharem um poder que não sabiam se era possível, para um dia esses malucos portugueses dizerem: nós vamos à ilha. E nessa altura o nosso mestre de jogo fez isto e acabou por nos colocar na posição de sermos nós a escolher: vocês querem mesmo ir à ilha? E nós fizemos essa aventura então, indo à ilha. A aventura foi talvez das mais difíceis que eu alguma vez joguei, não tenho dúvidas sobre isso, extremamente mortal, ficou lá muitos dos nossos companheiros, sem dúvida, mas conseguiu-se fazer a aventura com sucesso. E então o que é que nasceu? Durante essa aventura, por ser tão perigosa e ter a sensação que poderia perder a minha personagem, que já jogava com ela há 7 ou 8 anos, uma personagem que o meu próprio mestre de jogo descreveu como um carro numa descida sem travões e só podes conduzir, que era assim a minha personagem. Infelizmente ou felizmente era assim.
O que é que eu fiz? Peguei num livro de notas e comecei a tirar notas do que nós fizemos durante toda a aventura. Num livrinho, falámos com, fizemos isto, viajámos para, falámos com. No final da aventura, eu tinha um bloquinho de notas carregado de notas de tudo o que se passou. Passado alguns dias, semanas, não, isto não fica assim. Eu vou escrever o livro. Eu vou escrever destas notas, eu vou expandir e vou fazer um manuscrito. Um livrinho pequenino com a aventura que os portugueses conseguiram fazer. O que é que nós fizemos? Portanto, depois da aventura estar toda escrita, eu fiquei com um manuscrito com menos de 100 páginas. Esse manuscrito passou por todos os jogadores que acharam na altura muita piada aquilo. Está porreiro, está engraçado. Porquê? Porque foi posto pequenos elementos descritivos entre todas aquelas notas. A viagem já não era viajámos para, mas já havia uma pequena descrição da viagem. Que na altura não tinha sido posto, porque eu estou a jogar, não posso dar com atenção a esses pormenores, nem a perder esse tempo. Portanto, depois aquilo foi expandido. Esse manuscrito foi feito e foi entregue ali à minha irmã, que ficou com ele durante anos. Um dia precisei de um manuscrito, porque alguém precisava de ver um manuscrito, e a minha irmã, devido à sua vida que teve e mudou de casa, e de Lisboa, mudou de casa, e de Lisboa para o Algarve, e do Algarve sabe-se lá para onde, virou-se para mim e disse: eu não sei onde está o manuscrito. Perdeu-me o manuscrito. E eu fiquei, olha, a única prova viva que tínhamos escrita desapareceu. Com o desaparecimento deste livro, o próprio grupo começou a desaparecer. Porquê? Porque as nossas vidas profissionais e familiares assim o começaram a exigir. A nossa idade já era outra e um foi para o Porto, outro vai para o Algarve, outro está em Abrantes, outro está em Vila Franca. Deu-se o fim do grupo. E acabou. Parecia ter sido o fim. Pelo menos foi o fim do nosso grupo aqui em Abrantes e cada um seguiu as suas vidas. Estamos a falar mais de 20 anos. Mais de 20 anos, separados. E eu um dia, deitado, começa-me a surgir uma coisa estranha. Eu deitava-me e vinha-me sempre à cabeça, quando me ia deitar, o Rei da Aventura. Caramba, tenho que acordar amanhã, tenho que ir trabalhar para o Brico, tenho mais que fazer, tenho que acordar cedo. E isto dava por mim, às 3 da manhã, acordado, a relembrar a bendita aventura. Mas que raio, mas porquê? Epá, ok, eu vou escrever esta aventura outra vez de novo. Ou isto nunca mais me sai da cabeça. O que é que eu decidi? Ok, eu vou pegar naquele manuscrito, que eu tinha-o todo na minha cabeça, eu sabia os pontos todos dele, e vou desenvolver uma coisa diferente. Eu vou pegar no manuscrito, não vou escrever aquela aventura que foi a aventura que eu joguei, mas eu vou fazer uma aventura baseada naquele manuscrito, com a estrutura que aquele manuscrito foi feito, e eu vou ser, simultaneamente, o mestre de jogo, o autor e as personagens. O leitor não, só no fim. O leitor são vocês. E começo a escrever uma aventura, tendo como fundo Iteldal, a tal ilha, e imaginei um grupo que iria jogar essa aventura. O que é que eu decidi fazer? Foi uma viagem de nostalgia para mim, no tempo. Eu dei por mim, deitado, a imaginar a aventura. No outro dia, eu escrevia aquilo que tinha imaginado à noite. Houve noites que eu às 4 da manhã estava acordado a escrever. Esta viagem que fiz na nostalgia, decidi fazer então uma homenagem. Este livro é uma homenagem ao jogo também e a tudo o que o jogo me deu. Eu ganhei com este jogo um gosto novo pela leitura. Outro objetivo deste livro é mostrar às pessoas que existem universos paralelos à literatura. Existem autênticos universos paralelos. Só está na nossa mão nós abrirmos a porta e queremos entrar. Foi o que nos aconteceu. Nós começámos com uma simples caixa vermelha, estranha, com um livrinho lá dentro, que o Joca trouxe,
E dois malucos, gente, sentaram-se ali e começámos a falar e descobrimos, passado anos, um universo que, passado 20 anos, estamos aqui a falar dele. E então as principais diferenças que eu vou dizer às pessoas que estão aqui hoje presentes, deste livro para um livro qualquer medieval fantástico, são as seguintes. É fácil ler o livro. O livro tem uma leitura muito fácil, não está cheia de termos difíceis de se ler. O livro não é difícil de entender. Qualquer pessoa lê o livro e fica com uma ideia básica do que é a história. Mas quando chegamos à parte de sentir a mensagem que o livro tem, aí já não é bem a mesma coisa. Porque o livro tem uma mensagem, ou várias mensagens, que estão ali. E essas já não são tão simples de apanhar.